A paz do Senhor, tudo bem, minhas guerreiras? Graças a Deus, olha, dia 34, que bênção, né? Nós estamos vencendo. E eu sei que grandes coisas já aconteceu aí na tua casa. 34 de um total de 40. E o Senhor Deus tem mais para nós, tem projeto para nós, tem vida abundante para nós. E hoje, o versículo chave aqui vai ser 1 Coríntios 13:6, e vai dizer que o amor, ele não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O que é isso aqui? O amor celebra a Deus. E aí, diante de tudo que nós já estudamos, nós estamos entendendo que viver uma vida abundante não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu esposo, mas tem a ver com um estilo de relacionamento que eu quero ter primeiramente com Deus e depois com as pessoas. E que quando eu faço isso com verdade no meu coração, então as coisas começam a fluir, porque eu vou colocar as expectativas em Deus, que é fiel e justo, e vou ser obediente à palavra dele. E com isso eu vou estar tão cheia de amor a ponto de transbordar para as pessoas que comigo estão, para a minha família, para principalmente, né, aqui que o foco é o relacionamento que mais se aproxima com o relacionamento de Deus, que é o relacionamento do casamento, por causa da uma só carne que Deus estabeleceu entre nós e o nosso cônjuge. Então, aqui ele vai dizer, o autor escreveu aqui nesse texto, nesse tema de hoje, né? Ele disse assim: quase tudo que você encontra durante o dia lhe afasta das verdades bíblicas. E isso é verdade, porque quando nós começamos a falar sobre como nós nos doamos, como nós queremos que a nossa família dê certo e tal, muitas pessoas começam a dizer que não precisa tudo isso, que isso é bobagem, que não vale a pena. Então a gente tem que prestar atenção. Aqui também o autor traz algo que ele fala sobre a questão dos filmes, que muitas vezes a gente senta na frente da televisão e fica ali assistindo por horas um filme cheio de palavrão, com cenas obscenas, e isso não está celebrando a Deus. E nós estamos servindo esse lixo para nossa família. Então, e aí ele segue aqui dizendo: e as coisas as dirão tão alto, com tanta frequência, que se não formos cuidadosos, vamos começar a acreditar que as coisas funcionam da maneira que eles dizem. Então aqui está falando que o mundo, ele traz para nós, ele prega para nós um estilo de vida que não condiz com a realidade bíblica de jeito nenhum. E se nós não prestarmos atenção, não formos diligentes nesse cuidado com a nossa estrutura espiritual, nossa estrutura emocional, nós vamos pensar que aquilo é verdade. E aí o que acontece? Olha só, entretanto, o significado da vida real muda drasticamente quando entendemos que a palavra de Deus é a verdade, expressão do que a vida é real. Os ensinamentos que estão contidos nela não são palpites sobre o que realmente importa. Eles são os princípios que refletem a maneira como as quais as coisas são, a maneira de que Deus criou para ser. Então não é o que o mundo fala, por exemplo, assim, esse marido não te valoriza, larga, arruma outro, a fila anda e tal, né? Tem gente que usa até versículo bíblico para falar assim: se o ex fosse bom, ou se o marido ruim fosse bom, Deus não falava amar o próximo. Eu já escutei até esse absurdo, você entendeu? Tipo, a fila anda, esse não tá te valorizando, vai encontrar um monte que valoriza. Então, esse tipo de coisa, mas não é isso que Deus fez. Não é isso que Deus está falando. Use as pessoas e descarte-as. Ou não se cure, não se trate, não se avalie e deixe as pessoas ir embora e continua cada vez mais com a ferida no seu coração, trazendo pessoas novas e ferindo as novas pessoas, porque nós sabemos, né, nós já estudamos isso aqui, se nós estamos feridas, nós vamos causar feridas em outras pessoas, e não é isso que nós queremos. Primeiro porque nós não queremos estar feridas, e depois porque não é nosso objetivo ferir ninguém. Amém, minhas irmãs? Eu creio que é isso que é o seu pensamento, esse é o meu pensamento. O primeiro pensamento, quando eu comecei esse estudo, era para curar a minha vida, é para criar uma estrutura em mim, de ser capaz de amar o mais próximo daquilo que Deus quer que eu ame. É para curar a minha vida, não é para curar o meu esposo, não é para curar meus filhos, não é para curar ninguém das pessoas que eu me relaciono. Porque eu sei que eu estando curada, eu vou ter condições de celebrar com eles e de conseguir repor
tudo aquilo que um dia eu feri, tudo aquilo que um dia eu magoei, e vou conseguir transbordar do amor de Deus de maneira que eles serão influenciados, encharcados da presença de Deus. Eu quero estar tão cheia, para transbordar, para que eles possam estar encharcados. Então, assim, aqui vai dizer: suas ideias e instruções são o único caminho para a verdadeira bênção. E quando vemos pessoas seguindo-os em obediência ao Senhor, devemos nos alegrar. É isso que nós temos que fazer, nos alegrar. Cuidar com os conselhos que nós ouvimos, saber como vive a pessoa que está nos dando aquele conselho. Prestar atenção qual é a origem daquela conversa, para não colocar coisa que não serve na nossa mente. Em vez de celebrar o amor de Deus, de repente estamos ali celebrando uma coisa ruim. Quer ver o que acontece muito com isso? É nos filmes, nas novelas, quando tem lá um casamento assim destruído, e aparece lá um bonitão, uma bonitona, e começa parecendo que está fazendo bem para aquele cônjuge, para aquela parte, e a gente já começa a torcer para que dê certo para aquela outra pessoa. É um instinto natural isso, mas isso não é o que nós temos que fazer, porque isso não é a verdade de Deus para nós. Então aqui o autor faz algumas perguntas: o que deixa o seu cônjuge feliz? E sabendo que você é uma influência para o seu cônjuge, o que você tem influenciado ele? Ele a honrar a Deus ou ele a desonrar a Deus? É uma pergunta profunda. E eu comecei a me preocupar com isso enquanto fazia o estudo para a minha vida. E olhei aqui e fiquei pensando: o que eu estou fazendo? Eu estou contribuindo para o meu esposo honrar a Deus, ou eu estou contribuindo para que ele ande desonrando a presença de Deus? E aí ele vai dizer: o amor se alegra mais nas coisas que agradam a Deus. A Bíblia diz que devemos nos alegrar. A palavra diz regozijar-se. 1 Coríntios 13:6 leva a ideia de estar absolutamente estimulado, muitíssimo alegre pelo seu cônjuge estar permitindo que Deus faça na vida dele. Então é aquela vida de certeza de que tudo está bem, mesmo quando as coisas estão tumultuadas, mas saber que Deus está presente, que Deus está lutando pela gente, porque isso é a verdade de Deus para a nossa vida. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, que esse aqui é Paulo escrevendo aos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 a 4. Ele diz: sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas e de Deus por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Então veja que ele está dizendo que ele estava alegre porque o povo, os tessalonicenses, estavam alegres mesmo passando por situações difíceis. Então Paulo está ali contente com isso. E 3 João 4 vai dizer também: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então pense que coisa boa você saber estar na presença de Deus e poder se alegrar. Tá difícil? Tá, mas a presença de Deus está na nossa casa porque nós estamos em obediência ao Senhor. Estamos dando tempo, estamos fazendo aquilo que nós aprendemos lá no primeiro dia, que é a paciência e a bondade. Aquele pilar ali que nós estudamos no primeiro dia. Senhor, que até hoje eu estou digerindo na minha mente. Como que eu serei paciente e bondosa ao mesmo tempo? Então, aí aqui eu anotei mais uma coisa, né? Contudo, o amor não se alegra com a injustiça, nem em nós mesmos e nem em nosso cônjuge, mas particularmente o amor se alegra com a verdade, de maneira como Paulo fez quando disse à igreja dos romanos: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Romanos 16:19. Ele sabia que a busca pelo que Deus é, pela pureza, pela fidelidade, era a única maneira para encontrar alegria e plenitude. Então veja, quando nós olhamos para Deus, sabemos que Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso, que Deus está do nosso lado, que Deus está fazendo o nosso favor. Não importa o que está acontecendo, porque Ele vai nos tratar sempre com bondade e com misericórdia. Então nós vamos entender, olha aqui, ser sábio para a santidade e ser inocente para o pecado, permanecer incansável e firme na caminhada da vida é a maneira de vencer os olhos de Deus.
vencer aos olhos de Deus. Pensa nisso. É o desejo do meu coração. Vencer aos olhos de Deus. Eu não preciso. Não é isso. Claro que é bom ouvir elogio das pessoas. E eu gosto. Mas a maior aprovação que nós podemos ter é a aprovação de Deus. A aprovação das pessoas satisfaz a carne, satisfaz o ego. Mas a aprovação de Deus satisfaz a alma, satisfaz o espírito, te fortalece, te leva para um outro destino, te leva para uma força tão maior, tão grande, tão abundante, que você se torna invencível diante dessas coisas tão pequenas que o mundo às vezes chega, uma coisa tão pequena diante daquilo que Deus tem preparado para nós. E às vezes, por termos voltado os nossos olhos para aquilo, passamos dias, meses, às vezes anos, pagando o preço de consequência de atos impensados ou por ter dado alguma brecha. Em nome de Jesus, que neste estudo de hoje, que traz o tema O Amor Celebra a Deus, vamos celebrar a Deus. E a minha casa e a sua casa honrará o nome do Senhor. E nós seremos grandemente abençoadas por isso. Amém, meus irmãos? Ficamos firmes assim no nosso dia 34. Louvando ao nome do Senhor. Eu oro pela minha casa, eu oro pela tua, para que o Senhor entre aí e tenha liberdade de mexer naquilo que precisa ser mexido na tua casa, porque a graça do Senhor, ela está sobre nós e nós estamos procurando isso. Então aquele que procura encontra, diz a palavra do Senhor. Amém? Fique com a presença do Senhor e fique firme, não desanime. Falta poucos dias para a gente concluir e vamos celebrar a presença de Deus na nossa vida. Amém?